E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Queridos irmãos, membros do Santo Ministério, obreiros do Senhor e ministros do Santo Evangelho, a Igreja Apostólica cresceu de forma irresistível, poderosa, bíblica, profética, evangelística, missionária. E em pouco tempo já estava incomodando não somente Jerusalém, mas Samaria e toda a Judéia. Não obstante, ao chegarmos ao capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, um livro escrito meticulosamente por Lucas, o historiador e médico amado, deparamo-nos com uma crise que começa a se levantar. Uma crise que, embora social, já estava prejudicando e muito o santo ministério, inclusive os apóstolos de nosso Senhor. A igreja crescia, mas aquele incidente social não estava permitindo mais a igreja de nosso Senhor avançar, crescer, multiplicar-se, ganhar almas, sacudir a cidade e expor o santo evangelho. É que na distribuição diária, as viúvas gregas não recebiam o mesmo carinho e a mesma atenção dos administradores, até por uma questão social, quem sabe linguística, porque os irmãos hebreus, não compreendendo-lhes a cultura, a língua, os costumes, deixavam-nas de fora. E para sanar a situação, os santos apóstolos resolveram também servir as mesas. E eles o faziam de forma excelente. De início, parecia algo inusitado. Afinal, quem não gostaria de ser servido por Pedro, ou por André, ou por João, ou por Tomé, ou por Mateus, ou por Tiago? E os santos apóstolos o faziam dando-se incondicionalmente. Mas naquele momento, Pedro reúne os seus pares, os anciãos e a multidão dos discípulos, e usado pelo Espírito Santo, brada-lhes: não é razoável que nós, os ministros da palavra, os responsáveis pela exposição do Santo Evangelho, não é razoável que nós, que fomos escolhidos por nosso Senhor, a bradar em Jerusalém, em Samaria e em toda a Judéia e até os confins da terra, não é razoável, pois, que deixemos a palavra de Deus para servir as mesas. Escolhamos, pois, 7 diáconos, e que estes tenham boa reputação, e que todos saibam-lhes não somente a vida religiosa, e aqui entre nós, mas que tenham também bom testemunho dos de fora,
que todos possam testificar-lhes a fé, a moral, o caráter, a ética e a sua cosmovisão verdadeiramente cristã, e que estes também possuam sabedoria para exercer o ministério diaconal, porque o diaconato, é algo sério, é um importante negócio. Por conseguinte, o diácono tem de ter necessariamente a plenitude do Espírito, ou seja, deve ele ser batizado no Espírito Santo, e que a sua experiência pentecostal seja comprovada pelo falar noutras línguas. Por conseguinte, às vezes, nós olhamos o ministério diaconal de soslaio, não lhe damos a verdadeira importância, mas é importante. Não lhe damos o verdadeiro valor, mas diante de Deus tem não somente o seu valor, mas a sua honra, porque Paulo mais tarde diria que aquele que exercer bem o diaconato alcançará não somente boa posição na igreja, mas muita ousadia na fé. E dessa forma, foram escolhidos 7 varões, os apóstolos, os anciãos, a multidão dos discípulos, apontam 7 homens, dentre os quais Estevão e Filipe. E a partir daí, com o surgimento na igreja do ministério diaconal, a igreja apostólica novamente avança, cresce, multiplica-se, evangeliza, novamente mostra a sua face verdadeiramente pentecostal. Isso quer dizer que nas Assembleias de Deus o ministério diaconal é sumamente importante. Sem eles, nós, pastores, ministros do Santo Evangelho e responsáveis pela proclamação da palavra, não poderíamos exercer em sua plenitude ambas as coisas das quais fala o apóstolo Pedro. Mas nós, ministros do Evangelho, dedicar-nos-emos à oração e ao ministério da palavra. Os diáconos são tão importantes na casa de Deus, que sem o vosso trabalho, o vosso zelo, o vosso carinho, o vosso amor, a vossa afeição, não poderíamos nós dedicarmos-nos como hoje nos dedicamos à oração. E reparai, queridos irmãos, que quando nos fechamos em nossos aposentos para orar, temos de ter tranquilidade para fazê-lo, porque não raro a nossa agenda de oração é carregada de lágrimas, de cuidados, de reivindicações, de lutas, de entreveros. Não raro a nossa agenda de oração e intercessão é às vezes combatida feramente por Satanás, mas em nosso recesso, em nosso gabinete, em nosso quartinho, em nossos aposentos, temos de ter tranquilidade que, enquanto oramos, os diáconos trabalham. Enquanto intercedemos, os diáconos zelam pela igreja de Cristo. Enquanto derramamos as nossas lágrimas,
eis os diáconos zelando pelo bem-estar do corpo de Cristo, porque para isso foram chamados, e têm os senhores a responsabilidade sagrada e bíblica de nos proporcionar todas as condições para que, quando estivermos orando, não nos preocupemos com o dia a dia, com a burocracia da igreja, com a distribuição diária, com o socorro de nossos carentes e necessitados. E enquanto estivermos preparando a doutrina de terça, ou de quarta, ou de quinta, ou de sexta-feira, ou de domingo, estaremos tranquilos, porque os nossos diáconos estarão trabalhando para nós e por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Não nos demoraremos muito nessa palavra, mas entristeço-me quando vejo um diácono dizer: eu sou um simples diácono, apenas um diácono. Estevão não disse isso. Era diácono, mas agora mártir. Era diácono, mas agora apologeta. Era diácono, mas agora corajosamente derramava o seu sangue para testemunhar a sua fé, o seu testemunho e a sua palavra. Era diácono, mas agora olha para o alto e vê o Senhor Jesus Cristo de pé, à destra de Deus Todo-Poderoso, chamando a subir as regiões celestiais. Não era um simples diácono, era agora o porta-voz de nosso Senhor Jesus Cristo, o proto-mártir do cristianismo, alguém chamado para derramar o seu sangue, para testificar de sua fé, de seu trabalho, de seu serviço, de seu diaconato, de sua chamada, de sua plenitude no Espírito Santo. Assim era Estevão. Estevão, no grego, Estéfanos, coroa, significa que o diácono tem um galardão, uma coroa. Como Estevão, ao chegar aos céus, foi recebido pelo Senhor. Prestai atenção naquilo que ocorreu nas regiões celestiais. O Senhor Jesus estava sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, mas para receber Estevão, levantou-se, pôs-se de pé e disse aos anjos: recebamos Estevão, o diácono, o primeiro mártir, que logo entrará aqui nas regiões celestiais. Eu sou um simples diácono. Filipe diria isso? O diácono Filipe diria isso? Pelo contrário, já servindo as mesas em Jerusalém, dirige-se a Samaria, abre um vigoroso trabalho. O Senhor ali opera sinais e maravilhas, e eis ali um verdadeiro diácono pentecostal, cheio do Espírito, cheio do Consolador, pleno do Preceptor, e disposto a, entre os samaritanos, deixar uma congregação, uma igreja. E após aquele todo trabalho, após evocar a presença de Pedro e João entre os samaritanos,
o simples diácono Estevão ouve a voz: vai a Gaza, ao deserto de Gaza. Disse-lhe o anjo que está deserto, sem ninguém. Filipe não questionou: é a voz do Senhor, obedeço. É a voz do meu Deus, eis-me aqui. É a voz de Jesus, não faltarei com o meu compromisso. Gaza está deserta, não importa, se o Senhor me manda, eu vou, obedeço, avanço, mostro a minha fé, mostro a minha obediência. E ali depara-se com o eunuco, um homem importante, ministro das finanças de Candace, rainha dos etíopes. E agora aproxima-se daquela carruagem e ouve que aquele homem tão importante, tão poderoso, lia o profeta Isaías em hebraico. Aproxima-se: entendes o que lês? Afinal, é diácono ou hermeneuta? Afinal, é diácono ou erudito? Afinal, é diácono ou evangelista? Afinal, é diácono ou uma tocha nas mãos do Senhor nosso Deus? E aquele que exercer bem o diaconato alcançará uma grande posição na igreja do Senhor, e muita audácia na fé, no serviço cristão, na evangelização, na obra missionária. Em algumas Assembleias de Deus, falemos agora, queridos irmãos, falemos agora aos presbíteros. Em algumas Assembleias de Deus, vemos presbíteros dizerem: eu sou um simples presbítero, nem credencial tenho. Será que Simão Pedro diria isso? Em sua epístola diz ele: eu, presbítero como vós, eu, ancião como vós, eu, servo da igreja do Senhor como vós. E alguns ainda dizem: o meu serviço é ungir os enfermos. Mas percebamos, a unção dos enfermos significa iatria, medicina. Você, com o santo azeite, unge e o Senhor cura. Unge e o Senhor restaura. Unge e o Senhor dá saúde. Unge e o Senhor abre a madre. Unge e o Senhor levanta até aquele que morreu. Então, na casa do Senhor, nós não temos nem simples diácono, nem simples presbítero. Nós temos homens de Deus, servos de Cristo, e aquele que proclama a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Aleluia, glória a Deus. Aos que vão servir como diácono, onde estão? Levante as mãos, que vão servir, que vão ser consagrados.
Muito bem. Os que vão servir como presbítero a partir desta noite, levante a mão. Amém, graças a Deus. Após esta ministração, que eu digo para vocês, não somente bibliocêntrica, mas pentecostal. Glórias a Deus, que nos alcance enquanto pentecostais. Meus irmãos, nós vamos proceder à consagração destes homens. E eu quero convidar os coordenadores de setor, que são evangelistas e pastores. Vocês vão descer e daquela bancada dos diáconos para lá, vocês vão se distribuir pela nossa ala esquerda, porque para não haver encontro na imposição de mãos. Nossos diáconos podem organizar, nossos coordenadores de setor já podem ir para lá. As mãos vão ser higienizadas. É uma precaução muito boa. Os nossos supervisores de campo e demais pastores, ministros aqui presentes, vocês vão colocar-se aqui, nesta ala direita, para a imposição das mãos àqueles que estão sendo consagrados ao presbitério da nossa igreja. Glória a Jesus. Já podem higienizar as mãos, glória a Jesus, e já podem se posicionar. Glória a Deus. Neste momento, convido toda a igreja para ficar em pé. Todos em pé. Os consagrandos se ajoelhem, por favor. Os consagrandos se ajoelhem, por favor. Glória a Jesus. Aleluia. Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus se move no seio da igreja. Aleluia. E sentimos, aleluia, o mover do Santo Espírito em nossa vida. Queridos consagrandos, não encostem no encosto na sua frente, porque é por esse lugar que o pastor vai passar para impor as mãos sobre sua cabeça. Glória a Deus. Os irmãos podem se ajoelhar, os consagrandos. Já estão de joelhos? Já estão todos de joelhos. Muito bem. Eu quero convidar o co-pastor aqui da Central, o pastor Rinaldo, para também descer e fazer a imposição de mãos. Aleluia. Glórias a Jesus. Nós temos aqui vários irmãos que estão sendo separados aqui do Templo Central, e o pastor Rinaldo vai, aleluia, impor as mãos. O que significa isso, pastor? Quando a oração consagratória e a imposição de mãos sobre os consagrandos, isso transmite, irmãos, autoridade espiritual para o exercício do santo ministério, tanto aqueles que vão servir como diáconos, como aqueles que vão servir como presbíteros na casa de Deus. Glórias a Jesus. Este é um momento histórico para todos vocês. Quando a Assembleia de Deus completa 104 anos de história, você pode dizer:
eu fui consagrado a diácono, eu fui consagrado a presbítero, louvado seja Deus. Isto é algo maravilhoso, aleluia. Já estão prontos, senhores diáconos, já estão de joelhos, presbíteros, os coordenadores de setor, os pastores supervisores de campo, demais ministros. Nós vamos fazer esta oração consagratória. Glória a Jesus. Eu quero convidar o nosso primeiro vice-presidente da Semaderno, pastor Francisco Cícero Miranda, para fazer esta oração com toda a igreja neste momento, as irmãs, os irmãos, jovens, adolescentes, toda a igreja aqui, aleluia. Enquanto o pastor Miranda vai fazer oração consagratória, aleluia, nossos ministros estarão impondo as mãos sobre os consagrandos, e ninguém se admire, se algum aqui for cheio do Espírito, for usado pelo Espírito, porque na Assembleia de Deus, na Igreja de Jesus, o Espírito Santo opera. Glórias a Jesus. Quem sabe quantos aqui vão ser batizados com o Espírito Santo? Quantos já são batizados com o Espírito Santo e Jesus vai dar dons espirituais? Aleluia! Glórias a Deus. A paz do Senhor a todos. Querido Jesus, te adoro, te exalto, te glorifico, papai, pelo privilégio nesta noite, que a tua igreja no Rio Grande do Norte, que completa 104 anos de atividades ministeriais, onde temos mais de uma centena de diáconos apresentados para servir a esta igreja, 90 presbíteros que uniciar a toda a igreja e os demais do corpo ministerial da igreja nesta cidade do Natal. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Abençoa com saúde a todos eles e ter um ministério sadio, um ministério que glorifique, que exalte ao teu maravilhoso nome. Aos pastores, coordenadores de setor, ao supervisor de campos, a todos eles que impõem as mãos abençoadoras, a mão consagradora, a mão do reconhecimento, a mão do apoio, a mão do desenvolvimento, a mão da força, a mão da coragem, a mão do amor, a mão da fé, a mão da comunhão, da paz, da alegria que reina nesta igreja, nestes servos, nestas servas, homens que realmente se entregam, se doam, se oferecem para servir ao teu reino, a tua causa. Recebe nesta noite festiva da tua igreja no Rio Grande do Norte, especialmente na cidade do Natal. Aceita a nossa adoração. Obrigado pela força que tu tem dado no ministério da tua igreja, pelo crescimento ministerial dessa igreja. Abençoa as famílias, ajuda, realiza, faz, porque contigo a força é maior. Te peço nesta noite, confiado de que tu atende, que tu escuta, de que tu ouve as nossas orações, os nossos rogos, os nossos pedidos, porque somos teus servos e precisamos da tua aprovação nesta noite. Obrigado pela vida e ministério do pastor Martim Alves, nesta cidade, nesta igreja, em todo esse estado. Senhor, a sua família e o ministério que tu tem dado ao teu servo,
Obrigado por ser o nosso presidente, por estar ao nosso lado, nos ajudando, nos encorajando e fazendo com que em tudo sejamos realmente engrandecidos por Ti. Te peço tudo isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A chama está queimando, está ardendo. Aleluia. Em nossos corações, em nossas vidas. Aleluia. Foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia. Glórias a Deus. Feita a imposição de irmãos, os consagrandos já podem se levantar. A igreja pode tomar assento agora. Os cumprimentos que é para depois do culto. Glória a Deus. Nossos coordenadores, supervisores já podem retornar aos seus lugares. Glória a Jesus. Parabéns, meus irmãos, novos diáconos, novos presbíteros da nossa igreja na capital. Deus levantou vocês para esta hora, é para este momento, aleluia, que devemos ser fortes e corajosos, trabalhando na obra do Senhor Jesus. Podem tomar assento, muito obrigado, aleluia. E agora, queridos, pastor Jário Caio, ele vai trazer uma mensagem rápida, mas vinda do coração de Deus. Estás aqui, Jesus, em teu nome, aleluia, aleluia, aleluia. A presença de Deus está em nosso meio, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estar na presença de Deus. A paz do Senhor. Onde está o povo mais feliz da terra? Glória a Deus. É bom estarmos na casa de Deus, é bom estar na presença de Deus. E nesta noite já estamos alimentados pela sua palavra. Mas como o nosso pastor nos deu a oportunidade para falar a palavra de Deus, eu não posso recuar diante disso. E eu gostaria de ler o versículo base para a nossa Eboerne, que seremos alimentados ainda durante os próximos dias, instruídos e tratados por Deus através da sua palavra. Abra por gentileza a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Aleluia. Pode continuar dando glória a Deus, isso faz um bem enorme. Aleluia. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 14, diz assim: Tu, porém, só tirar um pouquinho do grave que melhora. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Você pode dizer amém? Eu queria que você repetisse, por gentileza, diga assim: tu, porém. E eu não tenho o costume de estar mandando olhe de lado, e diga para isso, diga para aquilo. Mas olhe para mim, diga: tu, porém. Vamos tentar falar nessas duas palavras, porque
estamos limitados dentro de uma direção de Deus. Deus programou tudo hoje à noite. E para a gente ir para casa, a gente vai meditar só nesse tu porém. Amém? Diga amém. O apóstolo Paulo repetiu nesse mesmo capítulo 2 vezes essa expressão. Ele fez um contraditório. Afinal de contas, essa expressão, porém, é uma conjunção que mostra, é uma conjunção adversativa, que mostra uma contrariedade de entendimento. E aqui ele fala no capítulo 3 e versículo 10, tu porém, e agora no 14 ele repete, tu porém, e que porém é este? O apóstolo Paulo estava escrevendo a alguém que ele havia mencionado nas suas cartas pelo menos 7 vezes. Escrevendo aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemon, nas 2 cartas endereçadas ao próprio Timóteo, ele vai falando sempre da importância de Timóteo, da sua cooperação, do seu companheirismo, da sua fidelidade, dos seus propósitos. Ele faz questão de fazer menção de Timóteo 7 ocasiões distintas, 7 cartas propriamente. E agora, sabendo que o tempo da sua partida estava próximo, ele escreve uma carta diferente da primeira, porque a primeira foi muito instrutiva, e pode receber o nome de fato de epístola, porque era instrutiva. E agora nesta segunda carta, além de instrutiva, ele trata com uma delicadeza e uma pontualidade muito grande. Ele pontua, dando a entender que agora era a hora X, era a hora especial, era a hora determinada. E ele diz, Timóteo, agora é para valer. Ainda no capítulo 1 ele diz assim, olha, abana esse negócio. Ele diz, desperta o dom de Deus que há em ti, que a expressão do entendimento original é, abane essa chama, não deixe esse fogo apagar. Ele vai falando e daqui a pouco ele trata sobre 3 características que eu ouvi o meu pastor falar aqui na última reunião de ceia dos obreiros. O senhor falou sobre 3, falou de 4, mas eu vou só mencionar 3, pastor, está certo? O senhor me permite? Ele falou de 3 coisas importantes, que o pastor também falou sobre aquele que é filho. Mas ele fala sobre o soldado, sobre o atleta e sobre o agricultor. E depois de falar das peculiaridades da relação destas 3 figuras, ele diz assim, olha, agora, entendendo tudo isso, você, Timóteo, que vai continuar, você, Timóteo, que vai segurar o bastão, você que está correndo junto comigo na mesma direção, você que está andando na mesma pisada, no mesmo ritmo, olha, apresentará a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, ele que maneja bem a palavra da verdade. Ele fala sobre caráter e serviço, e ele continua e daqui a pouco diz, presta atenção, porque nos últimos dias, quem acredita que os últimos dias chegaram? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E ele não está falando da população no modo geral, não, está falando de peça rara do nosso meio. Ele não está falando desses vadios que pula carnaval, não, está falando daqueles que estavam no nosso meio, na linguagem de hoje, os de paletó e gravata mesmo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, duros, difíceis, de crise, chalepos, que os homens serão amantes de si mesmos, importado consigo. Eu quero é levar vantagem, eu quero é me dar bem. Eu amo a mim, depois de mim eu amo a mim de novo, e depois de mim eu amo a mim de novo e continuo amando a mim. Porque para mim mais importante sou eu, depois de mim sou eu de novo, e na sequência eu ainda. Aí ele vai dando características, se você quiser depois ler, não lê agora não, porque não vai dar tempo. Mas diz assim, olha, essas pessoas são presunçosas. Você sabe o que é o presunçoso? É o camarada que concebe uma ideia e não aceita conselho de ninguém, e nem proposta de ninguém, e ele acha que o que ele pensa que é verdadeiro e nada mais importa, ele é um presunçoso.
Então ele é amante de si mesmo. E o resto que vem por aí é só característica de quem é amante de si mesmo. Ele fala do soberbo, nem preciso falar. Ele fala do blasfemo, o camarada não respeita nem a Deus, oh meu Deus. Ele é desobediente a pai e mãe, não respeita a Deus, nem a pai nem a mãe. Ele quer satisfazer a si. Ele é ingrato. Você vai falar que o ingrato ele é amante de si mesmo? Como é que você me agradece se eu reconhecer que eu lhe fiz uma coisa boa? Como é que você faz? Muito? Diga assim, obrigado pelo menos. Quando eu lhe fizer algo que você reconhecer que foi importante, você vai dizer assim, obrigado. O que quer dizer? Eu reconheço que o que você fez é importante, eu estou te devendo essa. Mas o quem é amante de si mesmo não se importa com nada que ninguém faça. E o que quer que alguém faça não tem importância nenhuma. Por que você está falando isso, pastor? Aguarde. Aí ele vai dizendo assim, olha, o ingrato, ele é amante de si mesmo, profano, quem não tem afeto natural, o irreconciliável, ele não tem acordo com ninguém. Caluniador é uma palavra que vem do grego chamada diabolos. Se lembrou de alguém? É a função dele. Não se importa com o prejuízo do que ele diz do outro, que não prova. E o negócio é causar escândalo, o negócio é apontar, só se importa consigo, né? Ele vai falando e vai falando, depois diz, ô Timóteo, faz o seguinte, você se afaste dessa raça. Dá um exemplo lá do Antigo Testamento, de uns cidadãos que deram trabalho a Moisés. E o resumo da ópera é que Paulo diz, eles são réprobos da fé. E a palavra para réprobo, sabe qual é? É o contrário daquela de aprovado. Procura apresentar-te é o dóquimo. Aprovado. Réprobo é adóquimo. Aquele que está reprovado, aquele que não é sincero, aquele que não é verdadeiro, aquele que está errado. E quando Paulo diz, eles são réprobos da fé, na sequência ele diz, você porém... Tem muito obreiro ruim pelo meio do mundo, mas os senhores foram consagrados a diáconos para não ser obreiro ruim, para ser diácono de verdade. O senhor foi ordenado, agora consagrado ao presbitério, não foi para ser um presbicho, foi para ser um presbítero mesmo. Tem gente ruim por aí, tu porém, na primeira vez que o apóstolo diz tu porém tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, que são as motivações, fé, relacionamento e fidelidade, longanimidade. Ó, irmão, ele vai dando as características. Timóteo, eu estou agradecido a Deus porque você não é dessa raça. Tu porém, aleluia, aleluia. Tu porém. Aí ele vai falando da rindade de novo, de gente que não presta. Aí diz, tu porém de novo. Tu porém permanece naquilo que aprendeste. Timóteo, a sua referência é alguém que tem as costas rasgadas, é alguém que naufragou, é alguém que lutou, combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. A sua referência, olha, você tem referência. Hoje à noite nós tivemos aqui representantes de homens com referência. Você tem referência. Para de se basear em quem não presta e em quem errou. Irmãos, uma pessoa que é comprometida somente consigo é uma pessoa que está interessada em apenas alimentar-se. Ele não tem controle mais de nada, o negócio é se satisfazer. E eu quero trazer uma ilustração bíblica para já entregar o microfone. A Bíblia conta a história de dois irmãos gêmeos. Por pouco nasceu na frente, outro foi atrás, e quem foi atrás já foi agarrado pelo calcanhar. Mas mesmo assim, um saiu primeiro, e quem botou o primeiro na frente foi Deus. Porque primogenitura é coisa que só Deus dá. Existe muita coisa que o homem pode lhe dar.
Mas tem coisas que só Deus dá. Uma delas se chama primogenitura. E uma dentre tantas outras se chama ministério. Amém? Eles crescem. Um certo dia, o Esaú, primogênito, vem de um campo, no horário que sempre vinha, certamente. Com a mesma fome de todos os dias, certamente. Vem do trabalho, vem com fome. Vai chegando em casa, antes de chegar em casa, ele olhou para a comida que Jacó, seu irmãozinho do agarrapé, estava lá. Ele disse: ei, compartilha. Parece as redes sociais, né? Eu gostei. Compartilha. Aí ele diz assim: não, peraí, não é assim não. Você vai ter direito, isso aqui é completo se quiser. Agora você vai me dar o direito da sua primogenitura. E Esaú resolveu abrir mão daquilo que somente Deus dá, por aquilo que qualquer homem pode oferecer. Reprovado. Ele procurou com lágrimas, o escritor aos Hebreus diz, mas não encontrou lugar. Passaram-se os dias. A mãezinha deles, que era mais mãe de um do que mãe do outro, deu para notar já, não já? Diz assim: Jacózinho, meu filho. Não é você não, viu? Deus te guarde. Jacózinho, meu filho, teu pai vai transmitir a bênção. Esaú já correu no meio do mundo para pegar um cabrito. Você precisa entrar na frente e receber a bênção que já negociou. Cuidado. Ele diz: mas mamãe, tudo bem, e se me pega? E se papai descobre? Jacó não tinha temor de pecar. Jacó tinha medo de ser pego. Jacó tinha medo de ser descoberto. Ele não tinha medo de pecar. Ainda não tinha tido experiência com Deus. Igual um monte de pessoa que eu conheço, faz a coisa errada a vida inteira. O cuidado é não ser pego. Você vai para casa pensando nisso hoje. O negócio é papai não saber como é que faz. Não, tem um negócio de uma trama aqui. É pelo, é cheiro, esfrega a roupa. Vamos lá, vai dar certo. Na hora que o pai pergunta assim: como é seu nome? Ele diz que é Esaú. E continuou sendo Jacó. Os tempos se passaram. Ele teve experiência com Deus, porque Deus tem um negócio de uma chance. Deus tem um negócio de uma misericórdia. Deus tem um negócio de recuperação. Deus tem um negócio de restauração. E é por isso que muita gente está aqui hoje. É por isso que tem gente que hoje está sendo levada ao diaconato, ao presbitério, porque Deus tem misericórdia. Aí Deus tratou, ajeitou, apertou o parafuso, deu as experiências e diz: agora é a hora do vamos ver. Diga seu nome. Agora ele diz: eu sou Jacó. Pronto, agora eu lhe transformo. Enquanto você disser que é Esaú, vai continuar permanecendo como Jacó. No dia que reconhecer que é Jacó, vai ser transformado por Deus, pelo próprio Deus. Tem muita gente reprovada. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o tens aprendido. Fica firme, coloca propósito, controla essa fome, para de dar lugar à carne. A pessoa que não se controla não pode exercer ministério. A pessoa que não tem domínio próprio não pode fazer a obra de Deus na titularidade. Deus está nos chamando a atenção. Seja diferente, tu, porém.
Aleluia. Convidar todos para ficarem em pé. Você vai sair hoje daqui mais pentecostal do que chegou. Aleluia. O Espírito de Deus domina este lugar. Aleluia. Mas fale sério para mim, irmão. A gente não ia até meia-noite aqui? Mas amanhã é dia útil, dia de expediente, amanhã 8 horas da manhã, 8 horas, o pastor Elinaldo estará aqui à frente do devocional, até às 8h30, devocional, né? Logo após, já teremos a primeira ministração, né, nosso secretário, pastor Rubem, é isso mesmo? Não, só... Glória a Deus. Então, de 8 às 8h30, o pastor Elinaldo estará aqui presidindo o momento devocional. A partir de 8h30 nós já teremos aqui as ministrações, e a primeira ministração vai ser da irmã Samira. A reunião vai ser conjunta, as irmãs, os obreiros aqui, todos nós. Irmãos, daqui para sexta-feira, a glória de Deus vai se manifestar nesta casa de uma forma extraordinária. Muito bem, irmãos. O pastor Claudionor estará com 2 palestras também amanhã. E será também feito o lançamento do aplicativo da nossa igreja aqui também. Vai ser, irmão, momentos especiais, maravilhosos para nós. Certo? Vamos começar das 8 até as 12h30, 12h40. Aí em seguida o almoço, à tarde vocês vão ficar livres. E à noite estaremos aqui de volta, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que nosso espaço é muito pequeno, só dá para 1.700 pessoas, né? Mas vale a pena até estar do lado de fora, ouvindo a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quero convidar. Alguma informação mais? Vai levar as irmãs para Esteadeb, já está esperando. O carro que vai transportar as irmãs lá para Esteadeb já está aí fora. As irmãs já vão se dirigir logo em seguida para o traslado lá para Esteadeb, em nome de Jesus. A esposa de Arijan está aniversariando também. E eu quero, nesta oportunidade, irmãos, pastor Arijan, por favor, venha com sua esposa aqui à frente, e os filhos também. Aliás, tem até um filho que foi consagrado também, né? Neste momento, irmãos, está havendo a cantina do Defade também, aqui ao lado direito, na saída. Vocês podem. Eu vou pedir aos irmãos que não saiam agora, por favor. Ainda não receberam nem a bênção apostólica. Já quero sair. São 21h06 apenas. Já vamos encerrar. Mas, irmãos, neste momento temos algo especial. Algo muito especial. Nosso companheiro, o pastor Edmar Rosa Gomes, está completando hoje 61 anos de vida conjugal. Bodas de cobre, latão reluzente aí. A irmã Dorinha veio? Não pôde vir, Mandorinha não pôde vir. Mas tem alguma das suas filhas aqui? Tem alguma das suas filhas aqui? Teu filho. Ah, está aqui. Muito bem, pastor Gerson Rosa, muito bem. Pastor Edmar, eu quero, em nome da nossa igreja, da nossa convenção, parabenizá-lo. O senhor é um exemplo para quem está com 1 ano de casado, com 5, com 10, com 20, com 30, com 40, com 50 e com 60. O senhor é um exemplo que se pode manter vivo o casamento até que a morte os separe. Aleluia. Parabéns, pastor Edmar. Leva os nossos parabéns também à irmã Dourinha também. Parabéns à família toda, aos filhos, genros, noras, netos e até bisnetos, que já tem, graças a Deus. Não tem não, mas vai chegar. Vai.
Pastor Gé já casou a menina dele aí, vai chegar. E o menino também. Vão chegar os bisnetos, né? E eu quero, em nome da nossa diretoria, e dar uma lembrancinha para amanhã, o senhor nem almoçar com a gente aqui, almoçar com a irmã Dorinha, só vocês dois, sabe aonde? Lá no shopping. Aleluia, glórias a Deus. Pastor Abinom, por favor. Pronto, pastor, uma carta. Esta carta é autorizando o restaurante a dar ao senhor o almoço e a irmã Dorinha também. Parabéns, nós vamos orar, glórias a Deus. Irmão Maridal também está aqui, com a Arijan também, em algum lugar estão aí, né? Parabéns, Deus abençoe grandemente. Está aqui muito bem, parabéns, glória a Jesus, em 2 filhos, um foi consagrado hoje à noite aqui, graças a Deus. O Salmo 134 e o versículo 3, o Senhor, de quem somos e a quem servimos, que nos salvou, que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Glória a Jesus. Parabéns. Aleluia. Quero convidar o companheiro, pastor Altair Germano, vai fazer esta oração de agradecimento a Deus por este culto festivo dos 104 anos da nossa igreja. Aleluia. As consagrações do pastor Edmar, que é aniversário de casamento, bodas de cobre, da nossa irmã Manalva também, que aniversaria, glória a Jesus, e tantos outros. Pastor Altair, amanhã será a reunião conjunta aqui, de obreiros e suas esposas, tudo aqui, já está bem alinhado aí, eu acho que todos já estão sabendo, não é? Amanhã aqui, ninguém vai lá para a congregação da Lagoa Seca, que vai estar fechado lá, não é? A gente já vem divulgando há muito tempo que nossos estudos aqui vão ser, não é, dos obreiros e de suas esposas aqui no templo, a não ser, irmãos, uma reunião especial que vai acontecer na quinta-feira, às 14 horas aqui, só com as irmãs, às 14 horas, já na parte da tarde, claro, não é? Mas as demais reuniões para ministração da palavra de Deus, as reuniões são conjuntas. Louvado seja Deus. Pastor Altair vai fazer esta oração ao Senhor, toda a igreja orando neste momento, e logo em seguida, nosso segundo vice-presidente, pastor João de Paiva, impetrará a bênção apostólica. Queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Santo Pai, diante de tudo aquilo que testemunhamos nessa noite, daquilo que vimos, Sim, Pai. daquilo que ouvimos, Bendito seja o daquilo teu que nome, testemunhamos, Senhor. tributamos mais uma vez a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Meu Deus, todo o tributo, toda a glória, adoração. o louvor, a honra Pai, para o teu nome, que é santo. pelos 104 anos Bendito desta é igreja, Senhor Deus. pelo seu crescimento, Meu pelos Deus, obreiros que aqui te servem, por aqueles que foram consagrados nessa noite, bênção, Senhor. pela vida de cada membro, de cada congregado, Assim seja. pelos aniversariantes aqui citados, Oh, Jesus. pela celebração dos 61 anos de Aleluia, casamento do nosso querido Senhor. pastor Edmar, Aleluia. pela vida do presidente dessa igreja com seus companheiros, pastor Martim, A bênção. por tudo aquilo que continuarás fazendo, realizando, pela palavra que ouvimos e que ouviremos, É verdade. Aleluia. pela presença que sentimos e que sentiremos, pela glória que contemplamos e que contemplaremos, Glória a Deus. Glória a Deus. por toda a tua bênção, Meu Deus. pelos livramentos, pela nossa ida em paz aos nossos lares, Assim seja. aos aposentos onde nos encontramos. Por tudo isso queremos nessa noite tributar honra, glória e louvor Ao teu em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes da impetração da bênção apostólica, eu não quero ir dormir com minha consciência um tanto perturbada, não. Eu quero dar oportunidade a quem quiser aceitar Jesus como Salvador. Muito bem. Glória a Jesus. Tem alguém aqui esta noite
e quer se reconciliar ou aceitar Cristo como Salvador, venha agora, urgentemente. Glória a Jesus, depressa. O tempo corre velozmente. É verdade. Daqui para meia-noite a trombeta pode soar. É verdade. Aleluia. Aproveite a oportunidade. Aceite a Cristo como Salvador ou se reconcilie imediatamente com a igreja enquanto é tempo. Há alguém aqui? Glória a Deus. Onde você estiver, não saia do seu lugar agora. Não saia, permaneça. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, receba a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Tenha uma noite muito abençoada. Amém. Pastor, glória a Deus.